Fala empreendedor, aqui é Breno, falando aqui diretamente do meu escritório novo, que eu mesmo fiz, ó. Eu mesmo fiz. E uma coisa assim que eu tava pensando hoje, sabe o que aconteceu? Eu tava limpando o Instagram, meu primeiro Instagram, meu primeiro Instagram. E eu tava deixando de seguir um tanto de gente que, enfim, porque eu vou aproveitar essa conta para um outro projeto, uma outra coisa que eu tava fazendo. E aí, fazendo isso, eu me dei conta de quem eram aquelas pessoas que eu estava seguindo. Quem eram essas pessoas? E eu fiquei muito de cara como que o mercado ele é cíclico. Porque deixando de seguir aquele tanto de gente que eu seguia há 10, 15 anos atrás, Instagram de 2012, então, né, não é 12, não é 15 anos, 12 anos. Foi meu primeiro Instagram. Eu vi como que o mercado é cíclico. Como que a maioria daquelas pessoas que para mim eram referência no mercado digital naquela época desapareceram. Desapareceram. E aí me veio duas coisas assim na minha cabeça. Por que elas sumiram? Por que eram aquelas pessoas que estavam no palco principal e hoje você não sabe o que a pessoa está fazendo? Se ela tem um emprego, se ela continua trabalhando com a mesma coisa, se ela criou um outro perfil, se ela mudou de identidade. Então, me veio duas hipóteses. Primeira hipótese, elas cansaram. A gente cansa. Eu, sei lá, quantos Instagrams eu já tive, assim, como Instagram principal? Acho que uns 3. Então, sim, chega uma hora que você cansa do que você está fazendo e você vai buscar outras coisas, você vai buscar outras formas de ganhar dinheiro que te dão também prazer em trabalhar. Eu acho que é essa palavra, né? Porque é o que todo mundo busca, né? Ganhar muito dinheiro, ou ganhar dinheiro simplesmente, e ter prazer naquilo que você faz. Então, assim, na minha opinião, ou elas cansaram, né? Ou o negócio deu errado também. E aí elas foram trabalhar para alguma empresa, viraram sócias. Mas a coisa interessante disso aí é que elas deixaram de ser protagonistas daquilo que elas criaram. Ou seja, elas não são mais as referências do mercado. Isso me mostra o quanto que de tempo em tempo, de uma forma muito rápida no digital, as referências vão mudando. E é fato mesmo, se eu pegar hoje para mim quem são as minhas referências, essas pessoas começaram no pandemia, no pós-pandemia. Olha que loucura! Cara, isso é muito louco. A gente acabou de sair de uma pandemia, tem 2 para 3 anos, né? 3 anos. E o mercado digital ele mudou completamente, completamente. Então, por que eu estou falando isso? Porque para você continuar sendo o protagonista, né? Ser a pessoa que está na frente do palco, você, nossa, você tem que se desdobrar. Existem muitos ainda daquela época, né? Que também foram minhas referências, que ainda estão aí. Né? Ainda estão aí. O Érico Rocha, o Conrado Adolfo, né? Não da mesma forma como eram naquela época. Porque surgiram outros métodos, outras pessoas, né? Mas estão aí. Estão aí. E muitos, inclusive, com o mesmo mecanismo único lá de trás, né? Que é o caso do Érico Rocha, por exemplo. Então,
eu vou pegar assim o meu caso, né, como exemplo, né? Eu tive na frente do palco, já fui a atração principal já, né? E por que eu não sou mais? Porque eu escolhi não ser, né? E escolhi viver um pouco dos bastidores, porque o protagonismo, ele te consome. Ele te consome. Você luta muito para chegar lá, né? E aí, de repente, você é a pessoa falada, você é a pessoa convidada para palestrar, a pessoa que é contratada por grandes empresas para dar consultoria no digital. Você é a pessoa que está sendo contratada para os eventos, né, para os grandes eventos. Você é a pessoa que está saindo na internet, né, como referência, a pessoa que está ganhando muito seguidor, que está todo mundo seguindo. Isso é legal. Mas chega uma hora que cansa. Por quê? Porque o digital tem um preço a pagar. E eu quero falar um pouco sobre essa coisa do preço a pagar no digital em outro vídeo. Em outro vídeo. Porque é um preço que você escolhe pagar ou não. Eu paguei durante um tempo, né, até 2019, eu rodei o Brasil inteiro, né, dando treinamento de marketing digital. Quem me seguia na época, né, e aí são, né, as pessoas que estão lá me seguindo naquele perfil antigo que eu deixei de seguir as pessoas e descobri, né, que o mercado, não descobri, né, evidenciou para mim ali a mudança no mercado digital. Eram pessoas que estavam em busca de se posicionar digitalmente, né, e foram pessoas que são pessoas que hoje muito são protagonistas, né, que estavam ali tentando aparecer no digital, que assistiam ao meu curso, assistiam às minhas lives, hoje elas que estão ensinando outras pessoas. Eu fico muito feliz com isso, né? Eu fico muito feliz, por exemplo, eu ainda tenho um grupo, 3 grupos, né, que é o grupo Esmeralda, que são alunos, né, que, enfim, fizeram o curso comigo em algum lugar do Brasil, porque afinal foram 250 mil quilômetros, 4, 5 anos viajando o Brasil inteiro, ensinando vendas online, em tudo que é lugar, né, de Porto Alegre até Manaus. E eu vejo o protagonismo nos meus alunos. Eu vejo o quanto eles cresceram, o quanto eles se desenvolveram, e eu tenho orgulho disso. Mas aí eu tive uma opção, da mesma forma que essas pessoas que eram as minhas referências, e hoje elas evaporaram. Bom, eu não evaporei completamente, né? Mas eu fui um pouco para os bastidores, porque eu quis nichar e não quis pagar um determinado preço para continuar sendo o protagonista, né, dessa história de marketing digital e de vendas. O que eu ganhei, o que eu perdi com isso, o que eu ganhei, né? Vamos falar primeiro do que eu perdi. Eu poderia estar hoje entre os maiores players do mercado, né, assim, na evidência, né, daqueles caras que estão ali, né, que enche eventos com mais de 5 mil pessoas e tal. O que eu ganhei? Paz. Eu ganhei paz. Eu ganhei privacidade na minha vida. Isso, cara, esse é um preço muito grande. Eu lembro que 2 anos atrás eu estava exatamente lá no Fire, né, no evento da Hotmart, e tinha lá uma player muito grande, mas na visão dela, ela também fez essa opção, né? Embora ela estava ali palestrando no evento da Hotmart, ela poderia estar entre os Hotmart, como é que eles chamam lá? Os que faturam 25 milhões por ano, Galaxy. E ela não estava entre os Galaxy, mas ela tem potencial para ser uma Galaxy. Ela não estava lá. Por quê? Porque ela não abriu mão da saúde mental dela, de como que eu vou falar? Eu acabei de falar aqui, da privacidade na vida dela, da privacidade dela com a família dela, né? Então ela pagou um preço por isso, né? O marketing digital, ele tem isso.
Porque quanto maior você é, mais o preço de se tornar o grande te cobra. Né? E essa menina, cara, que embora ela ainda seja muito grande, né, ela tem ali um protagonismo, sim, ela não quis pagar esse preço do Galaxy, né, do seu... Ah, Breno, mas, enfim, eu pagaria qualquer preço para estar entre os maiores players da Hotmart e ser Galaxy, né? Mas é questão de opção, né? Tem gente que lida bem com isso, tem gente que não lida tanto, né? E hoje, para mim, ter essa opção, né, de estar bem, né, de construir um negócio altamente lucrativo e ao mesmo tempo não estar na grande evidência igual eu estava, nossa, fez muita diferença na minha vida. Espera aí que eu vou abrir ali o portão para o meu filho. Isso foi um preço que eu não quis pagar. Né? Como essa menina que estava lá palestrando na Hotmart. Espera aí. E aí, o que acontece? E daí, exatamente, depois de um tempo, né, como protagonista, tem hora que você não aguenta mais. Você quer viver outros ares, você quer trabalhar em outros projetos, você quer viver, né, outros desafios, né? Então, enfim, esse vídeo é sobre isso. É sobre escolhas que você faz, que você tem que saber lidar com as escolhas, né? Saber lidar com, tipo, opa, peraí, eu tenho que estar claro nas minhas escolhas dentro da carreira do marketing digital. Para eu entender o que vale a pena abrir mão e o que não vale a pena abrir mão. Né? Uma coisa, por exemplo, que eu vejo, né, assim, até em relação a quem não abriu mão, né, sobre essa questão de até onde você pode ir, um dos Galaxy, cara, a vida dele é totalmente exposta, sabe? A casa dele, o filho dele, os filhos, a mulher, hey, a mulher, o que ele faz, o que ele come, onde que ele dorme, para onde que ele viaja. Caraca, tudo bem, tudo bem. É um preço que ele está pagando, né? Pelo alto protagonismo, né? De estar entre os maiores. Mas nem todo mundo quer pagar esse preço. Nem todo mundo quer estar entre os maiores e pagar esse preço. Então, o digital te permite isso. O digital te permite você ter um negócio altamente escalável sem que você precise estar dentro dessa evidência toda. Se vender a sua intimidade, né? É isso, você trocar a intimidade da sua vida por dinheiro. Então é isso. Queria falar um pouco sobre isso nesse vídeo. E eu queria saber a opinião de vocês. Comenta aí embaixo. Você venderia a sua vida privada por tanto dinheiro? Se isso faz diferença para você, não faz? Enfim, se você discorda de mim ou não, enfim, deixa aí seu comentário. Beijo do Breno.